É professora adjunto de filosofia da Faculdade Rural do Rio de Janeiro, né? Federal Rural do Rio de Janeiro. Ele é o nosso parceirão, que ele já deu 3 aulas nas quebradas, né? A gente calculou aqui. Eu tenho o prazer de ter sido a pessoa que convidou ele para as quebradas. Porque quando eu comecei com as quebradas, eu percebi que eu não sabia nada de África e que eu precisava saber mais. E aí eu vi que o Renato estava dando um curso na Casa do Saber. E eu fui assistir o curso dele e fiquei apaixonada. Eu falei, não, esse cara já tinha que estar com a gente. E aí eu convidei ele para dar uma aula sobre cultura iorubá para os quebradeiros, há 3 anos atrás, né? E aí ele tornou-se parceiro. Então, hoje ele vai dar uma aula diferente, uma outra, é a proposta dele, né? O tema da aula de hoje, a gente está muito curioso. Obrigado, Renato. Eu agradeço. Boa tarde. Eu que agradeço o convite, tá? Da UQ. Acho uma bela iniciativa. Participei em outras edições. No ano passado, que não tive parte, estive participando. E retorno esse ano com um trabalho diferente, que é falar, na verdade, de um trabalho que é um tanto mais antropológico e filosófico também. A minha formação na área de filosofia. Então, tem relação também com o trabalho que eu fiz sobre filosofia. Obrigado. Pode botar, por favor. Filosofia africana. Eu tenho estudado filosofia africana nos últimos anos. Eu também trabalho no programa de pós-graduação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O que eu vou trabalhar é um livro de uma burkinense, que é Dagara, ela é da etnia Dagara, que é a Sobonfu Somé. A Sobonfu Somé, ela é poliglota, como a maioria dos africanos, né? Isso é muito comum, mas ela escreve em francês, ela também fala muito bem inglês, ela é burkinense, atualmente mora nos Estados Unidos, ela tem uma formação dentro da comunidade Dagara, que é de uma pessoa que vai trabalhar com a educação, com o ensino, difusão cultural. E tem um livro dela, entre os trabalhos que ela tem, e o esposo dela, tem um trabalho que foi traduzido para o português. Tem um trabalho dela que foi traduzido. Se chama O Espírito da Intimidade. E aí... que esse aqui eu até trouxe também. E a ideia é pensar um pouco sobre esse texto. Tem algumas pessoas que parece que conhecem o livro, então também não vou só monopolizar a fala, quero que as pessoas fiquem à vontade para falarem alguma coisa. Tá? Tem um passador aqui. Isso aqui é o resumo, tá? Em preto fica mais fácil de ler. Eu não vou ficar lendo realmente tudo também, mas só para apresentar algumas noções. Tá? É o resumo. A pergunta inicial é o que uma sociedade ancestral africana pode ensinar sobre o amor. E aí eu quero pensar a respeito da ideia do amor, do conceito de amor, como a gente pode articular e pensar esse conceito. O meu esforço é também um pouco desse instrumental que eu trago, que é da filosofia, e tem alguns conceitos importantes para pensar a questão do amor. Tá? A Sobonfu Somé vai trazer para a gente, vai nos ajudar a pensar. Então, aí tem um resumão, tá? Que é esse livro, uma aventura que é filosófica também. Essa é a Sobonfu Somé, está ali, que tinha apresentado ela. Ela tem pesquisa nessa área de filosofia, psicologia. E aí tem um conceito de cara que é importante, que é o conceito de espírito. Tá? Espírito. É um conceito que ele assume várias perspectivas. Ele é também chamado de energia vital, mas também cada pessoa tem um espírito, cada coisa tem um espírito, e é através do espírito que as relações devem ser pensadas. Então, a Sobonfu Somé, ela entende dentro do projeto da Gara que a relação amorosa, as relações afetivas, elas têm eminentemente um caráter espiritual. Ou seja, a relação amorosa, ela faz uma advertência, é sempre importante. Eu começo por essa advertência, que ela diz que nas culturas ocidentais contemporâneas, um dos problemas que ela percebe é que as pessoas começam a relação amorosa apaixonadas. As relações amorosas, se a gente pensar uma relação entre 2 pessoas, elas iniciam pela paixão, por um arrebatamento. E ela diz que isso é extremamente desinteressante para uma relação saudável,
uma relação que promova a sanidade. E aí eu tinha feito para vocês aqui falando de África também, porque eu não quero falar de uma África mítica ou romantizada. A gente fala em África, um continente enorme, com 55 países, um continente que tem pelo menos 5 regiões, África Ocidental, África Oriental, numa divisão mais macropolítica. É um continente que tem outras divisões de caráter linguístico, cultural. Então, assim, eu coloquei uma ideia do Kizerbo, que ele fala que o continente africano, durante 15 mil anos, foi um continente, como a Ásia, extremamente significativo nas trocas e produções comerciais e culturais pelo mundo. Eu coloco aqui um filósofo camaronês que tem uma observação interessante, que qualquer análise ela coloca às claras, coloca retinto que a África não pode pensar de modo homogeneizado, modo homogêneo, o continente africano. Ao mesmo tempo, aí que tem uns mapas, por exemplo, você quer um mapa, só uns mapas para pensar o que é o continente africano, né? Para localizar, para situar o que está de onde eu vou falar, de onde eu parto. Por exemplo, isso aqui é uma divisão mais geopolítica, que são de regiões onde tem relação à política e cultura. Então, assim, é África Ocidental, de onde eu estou falando, da África Ocidental. Vou falar desse lugar. Então, tem uma divisão, né, que alguns autores fazem, que eu trabalho com ela, que o continente africano ele tem 5 regiões no continente e uma região fora, que é a diáspora. São 6 regiões. Tá? Então, outra divisão é a divisão em termos de famílias étnico-linguísticas. Então, tem essas famílias aqui, tá? A Níger-Congo, essa família aqui, Níger-Congo, a abóbora é a família Banto, é o que a gente chama de povos Banto, povos bantófonos, né? Falantes de idiomas Banto, que é um tronco linguístico enorme, que engloba mais de 300 povos diferentes, só essa região aqui. Angola está aqui. Angola, Moçambique, tem essa região aqui. Ou seja, eles são familiares étnico-linguísticos de uma migração que aconteceu há mais ou menos 3 mil anos antes da Era Comum, antes de Cristo, uma migração dessa região dos povos falantes de Banto, que tiveram as migrações forçadas pela escravização, vieram para cá. Eu mesmo sou descendente de 2 troncos, né? Eu fiz uma pesquisa familiar, eu tenho um avô que era africano, nascido no continente, e fiz uma pesquisa, e aí eu tenho uma ascendência banto e também tenho uma ascendência ocidental, por exemplo. Né? E aqui tem, por exemplo, os griots, chamados muitas vezes como contadores de história, só que é um pouco mais complexo que isso. Os griots, na verdade, não eram apenas contadores de história, eram embaixadores, repórteres de guerra, eram conselheiros da realeza nessa região que é a África Ocidental, o Império Songhai, por exemplo. Império do Mali, por exemplo. Então, assim, é nessa região que a gente pode falar em griots, que é diferente de outras áreas do continente africano. E eu vou falar de uma parte desse continente africano. Aí aqui está uma divisão mais contemporânea, uma divisão em territórios políticos. Eu vou falar dessa região aqui, ó, desse lugarzinho aqui, ó, que é Burkina Faso, com Gana e Costa do Marfim. É nessa região, aldeiados, que vive a etnia da Gara, da qual a Sobonfu Somé pertence. Tá? Então, é desse lugar, ela faz um relato etnográfico, e esse relato etnográfico traz algumas questões que são interessantes, que são pode ser do nosso interesse, que é pensar o amor. Então, eu quero pensar a partir de uma cosmovisão, e aí também eu estou pensando que a África não é só continente, a África é enquanto paradigma cultural. Tá? Se a gente pensa o Ocidente enquanto um paradigma cultural possível que conflui de modo híbrido cultura greco-romana, um modo de produção capitalista, a gente vai lá e chama isso de Ocidente, chama de Oriente outras matrizes culturais. A África é também um paradigma cultural. Tá? Paradigma esse aí que tem, segundo Cheikh Anta Diop, alguns pontos chaves para entender o que é o continente africano, enquanto unidade da sua diversidade. Seria a matrifocalidade, a xenofilia e o valor da ancestralidade. Ou seja, isso mais ou menos combinado seriam elementos comuns na maioria das sociedades ancestrais africanas.
Matrifocalidade significa não que não tenham sociedades patrilineares. A maior parte são sociedades patrilineares. O que é patrilinear? Poder masculino. Poder da guerra, poder político. Mas matrifocal significa que o foco cultural, a gestação, a criação, os valores, eles estão sempre aportados no espaço do feminino. Então, a relação com o feminino é uma relação que seria diferente das relações das sociedades ocidentais. Teria uma diferença. Tá? Isso é o que o Cheikh Anta Diop, que é um pesquisador muito interessante do século XX, ele vai trazer para pensar o continente. Aí tem até ali o nome África, que tem várias versões para o nome África. Eu coloco ali só... Eu vou deixar para vocês esse material, tá? Para vocês darem uma olhada. Né? Uma das teses, essa tese de que tem a ver com revitalização, a palavra África também, com revitalizar, né? Com germinar, o termo, tá? Uma raiz Níger-Congo da palavra. E aí eu vou entrar na questão da filosofia. Eu estou pretendendo fazer filosofia, tudo bem? Eu pretendo fazer filosofia lá do amor, que é um tema muito caro a todos nós. É um tema que embala poesias, músicas, cinema internacional, vários roteiros de cinema no mundo todo, vários romances, muito da literatura. E tem reflexões filosóficas sobre o amor na tradição ocidental. Tem clássicos como Platão, por exemplo. Tem Ovídio, por exemplo, que trazem questões emblemáticas sobre o amor. Só que a filosofia tem uma questão do campo da filosofia, que é que o Ocidente entende que a filosofia seria sempre alguma coisa exclusivamente produzida, gestada, parida dentro da cultura ocidental, e até seu nascimento tem dia, data e hora. Teria, ou seja, Tales de Mileto ou Platão para outros, ou Sócrates, seriam pais gregos da filosofia. Que a filosofia não poderia ser gestada e produzida em outros territórios. Eu advogo uma ideia diferente, uma ideia que outros autores contemporâneos têm trabalhado, como o congolês Obenga, que a filosofia é pluriversal. Todos os povos produziram filosofia na antiguidade, não só os gregos, mas tem escolas de filosofia diferentes. Tá? Isso é uma discussão que tem alguns autores que fazem. E meu entendimento é tentar fazer, com a Sobon Fussomé, uma reflexão, uma inflexão filosófica sobre o amor. Esse é o meu interesse, e aí eu quero abrir para que a gente possa conversar sobre isso, pensar a respeito disso. E aí, a minha hipótese que eu trabalho, de que a filosofia é considerada uma invenção grega, ocidental por tabela, e o espólio grego teria ficado na mão dos franceses, alemães, ingleses, na mão da Europa, né, como assim, porque é o bicho de pelúcia da cultura ocidental, entre aspas, aqui, tá? Mas é um pouco isso, ou seja, é um xodó. Oi? Sim. E aí também estão nessa disputa no Império, é porque é o rótulo de maior status desse humanismo. E tem um filósofo afro-americano que diz: ela é mais branca dentre todas as áreas nas ciências humanas. Sim, sim. Tem aqueles modelos, tem o modelo ariano, modelo antigo de interpretação historiográfica, que faz desencavar no século XIX essa ideia, né? Vai trazer essa discussão. Então, só fiz um panorama, para que chegue um pouco depois, falar um pouco sobre esse contexto, de que lugar nós falaremos, para entrar sobre um Fussomé. Eu apresento que a filosofia é pluriversal, que ela não é universal, nesse sentido, assim, todo sistema é local, mas ser local não invalida a sua capacidade de generalização, pelo contrário, mas pluriversal significa, é um conceito mais amplo que universal, significa entender que que os universos compõem um pluriverso sempre maior. Esse é um conceito que tem um filósofo africano, chamado Mogobe Ramose, que ele utiliza. Eu vou deixar para vocês, tá? Mas não vou adentrar muito nesse conceito aqui agora. Aí a filosofia e seus registros, né? A filosofia pode ter um registro oral, registro escrito, tem vários registros possíveis para a filosofia, né? Aí o trabalho tem um filósofo chamado Moreb que fala sobre isso. Aí eu vou entrar
Sobon Fusomé, falar de espírito. Sobon Fusomé, tá? A Sobon Fusomé, o que ela tem a dizer sobre isso? Como ela faz, né? O que ela trabalha, o que ela traz para a gente interessante. Eu vou começar lendo um trecho do livro dela, né? Que é o segundo capítulo, que ela chama Uma Canção do Espírito. A intimidade, em termos gerais, é uma canção do Espírito, que convida duas pessoas a compartilharem seu espírito. É uma canção que ninguém pode resistir. Acordados ou dormindo em uma comunidade ou sozinhos, ouvimos a canção e não conseguiremos ignorá-la. Quer admitamos ou não, existe uma dimensão espiritual em todos os relacionamentos, independentemente de sua origem. Questão central: espírito é um conceito-chave, mas é independente da ideia de religiosidade. Ela entende espírito aqui como uma energia vital. Primeira classificação de espírito é essa: uma energia vital que atravessa e constitui todas as coisas que integram o mundo e a vida. Então, o espírito é uma energia vital, que pode ter vários nomes e que anima as pessoas também. Todos temos espíritos. Para Sobon Fusomé, o propósito do amor, o propósito de uma relação amorosa, Indagara, que é o idioma que ela usa, não tem diferença entre a palavra sexo e a palavra amor. Isso é muito interessante. A palavra que se usa para falar de amor é a mesma que se usa para falar sexo. Ou seja, a compreensão da língua, né, o que a língua remete enquanto seu universo simbólico, tem muito a dizer, tem muito a dizer da experiência existencial daquela comunidade ou de um povo, né? Muito a dizer sobre isso, é bem interessante. E também o espírito é uma dimensão individual. Então, para Sobon Fusomé, o objetivo de uma relação amorosa não é apenas hedonista, não o objetivo que as pessoas tenham satisfação e prazer, mas é o objetivo que as pessoas possam desenvolver as suas capacidades, suas habilidades e ter uma vida mais saudável e manter sua sanidade. Tem uma ideia de que manter a sanidade é relevante ter uma vida amorosa adequada, interessante. Agora, o que isso significa? Como é que isso se faz? Como é que isso acontece? Então, como é que duas pessoas se encontram? O encontro de duas pessoas leva ao desenvolvimento de cada uma delas individualmente e para a comunidade. Para Sobon Fusomé, a comunidade é uma das chaves dessa relação. Porque, assim, antropologicamente falando, a sociedade da Gara, o povo da Gara, parecido com outros povos africanos, alguns povos indígenas ou ameríndios no território brasileiro e outros territórios, que ocorre? São povos que entendem que as pessoas vivem para a comunidade. O que é comunidade? A comunidade tem três integrantes básicos, tá? Tem três integrantes básicos. Quais são eles? Os que já morreram, que são os ancestrais, ancestralidade, mas tem quem está presente e tem outros integrantes que eu uso um conceito filosófico que eu tenho trabalhado nos meus textos, que, a partir da leitura que eu fiz dela, que eu chamo de futuridade. O que é futuridade? São as novas gerações, em certa medida. Ou seja, eu devo levar em consideração quem está vivo, quem já morreu e quem vai nascer. Então, os anciões do conselho, quando eles fazem um tratado político, eles não podem pensar apenas em atender quem está presente, eles têm que atender quem virá, mas também têm que atender as expectativas de quem já morreu. Então, tem uma relação com ancestralidade e futuridade que é diferente. Então, a relação com o outro é uma relação que ela tem que levar em consideração elementos que não estão presentes, né? A própria ideia de tempo é uma ideia diferente. A própria ideia de tempo da Gara, ela aparece com a noção de tempo iorubá. Que a noção de tempo iorubá, ela tem um verso que é muito fácil perceber isso, que é o verso, muitos devem conhecer, que diz: Bara matou um pássaro ontem com a pedra que arremessou hoje. Ele fez uma ação agora no presente, e a ação do presente interferiu no passado. Alguma coisa que já aconteceu, ela tem o seu start, a sua causa no presente.
é uma outra lógica de temporalidade. Tudo bem? Então, estou pensando a partir de uma cosmovisão, de um paradigma cultural, de um arcabouço teórico, que não é aquele que nós fomos familiarizados e educados. O tempo, eu volto ali, a noção de tempo é outra, ou seja, Bara, ele fez uma ação aqui no presente que interferiu no passado, em algo que já aconteceu. O que já aconteceu determinado pelo presente. Parece estranho, né? Parece estranho. É porque o que está em jogo é uma outra coisa. O que está em jogo é porque o presente ele acontece ao mesmo tempo que o passado e ele estabelece o passado. Não tem uma ideia de evolução para frente, né? É o que alguns antropólogos chamam de sociedades de lazer, que são sociedades que não estão focadas na ideia de trabalho como aquilo que classifica a nossa humanidade. Isso é um exemplo. Nessa sociedade, as pessoas trabalham pela subsistência, não trabalham pelo excedente. Essa tem a ver com essa ideia também. E o que a Somofusomê traz, né? Família extensa, conceito de família. Eu vou colocar alguns conceitos aqui. Conceito de família, né? A família extensa. Isso é comum em muitas sociedades ancestrais africanas. Então, assim, homens e mulheres não necessariamente têm uma vida, dormem juntos, podem dormir em outros espaços. As crianças, elas não têm apenas o pai e a mãe como referência de formação. Isso é muito comum nessas sociedades ancestrais africanas. Nos Dagara, isso acontece ainda hoje. Ou seja, Somofusomê entende que é muito limitado, que apenas um pai e uma mãe sejam responsáveis pela formação de uma criança. Isso faz com que a criança tenha que se apoiar num pai e numa mãe, e quando esse casal não consegue ter um repertório pronto para, de alguma maneira, atender as demandas da criança, ela fica perdida. Então, essa criança tem que ser atendida por uma gama maior de pessoas, que é toda a comunidade. Então, a ideia de família ela é diferente nesse sentido. Tá? E aí, obviamente, isso não quer dizer nada idealizado. Obviamente, tem conflitos como qualquer sociedade, mas as crianças têm acesso a vários outros espaços. Tá? Por favor. Assim, esses traços permanecem. Mas talvez tem um modelo, tem muitos modelos aí, todos passíveis de interpretação e análise, mas a grosso modo, uma caricatura, tem um modelo de uma família nuclear que ela vive em si mesma, que ela não tem uma participação protagonista de outros atores ou atrizes sociais. O que acontece nessa comunidade é que a fala de uma avó, de um tio, qualquer um é tio, qualquer um é tia, qualquer um pode se chamar de pai ou mãe, desde que tenha uma faixa etária geracional compatível, essa pessoa tem uma fala tão decisiva, o peso dela, como a fala do pai biológico ou mãe biológica. Isso é uma diferença. Tá? Sim, sim, sim. Óbvio que está falando de uma sociedade menor, uma comunidade menor, onde as pessoas todas se conhecem, nascem naquele espaço. É uma sociedade agrária, aldeada, vive de plantação, de subsistência, batata doce, trigo, tá? É outro formato, outro modelo societário. Aí aqui que eu fui entender por espírito, tá? Intimidade. Ela fala que a gente pode fortalecer nosso relacionamento, né? É possível que a gente fortaleça nosso relacionamento à medida que a gente se reconecte, que ela entende que as pessoas, numa sociedade ocidental, produtiva e competitiva, se desconectam consigo e se desconectam com o outro. Tanto que tem uma ideia interessante, um relacionamento não diz respeito só ao casal, mas a toda a comunidade. Por que razão? Porque se um relacionamento vai mal, a vida na comunidade vai mal. Porque aquelas pessoas que estão mal não conseguem contribuir com os seus dons, com as suas dádivas e capacidades, para a harmonia e equilíbrio daquela sociedade. Então, o que acontece? As pessoas discutem os seus problemas coletivamente. Então, existe ritual para tudo, tá? Nessa sociedade.
ritual para tudo. Os rituais são grupos de mulheres, grupos de homens, tem grupos de guardiães, eu vou falar dos guardiões no final. Perfeitamente. Se, por exemplo, uma coisa que é muito comum fazer, por exemplo, casamento. Lá tem casamento. Lá as pessoas geralmente não tem divórcio, né? Não tem divórcio. A conjugalidade ela é focada numa relação de casamento. Essa relação de casamento ela tem que ser renovada. Então, por exemplo, uma pessoa casada, ela casa novamente quando outra pessoa da sua família casa. Ela renova os votos. Elas casam novamente. E uma coisa interessante, né? Vou passar no slide para vocês, vou apresentando, que é os homens e as mulheres. Então, assim, na sociedade da Gara, eles têm uma compreensão espiritual da vida, o amor é espiritual, e as pessoas têm o cauri. Cauri é uma pedra, uma semente que se usa para jogar, para descobrir qual é o tipo de destino que a pessoa deve ter, ok? Então, o destino já é previamente delimitado, demarcado. Isso é um problema para a gente, porque eles não operam com a tese do livre-arbítrio, com uma ideia que é muito cara ao Ocidente depois do século XIX. Então, não operam com essa ideia. Mas como é que funciona? Um exemplo como funciona a sociedade. Os homens, durante uma época do ano, eles se vestem de mulheres e choram. As mulheres, durante uma época do ano, se vestem de homem e caçam, porque nessas comunidades a caça é uma atribuição masculina. E as mulheres fazem esse exercício para que elas possam equilibrar a energia, o espírito da energia masculina com o espírito da energia feminina. E os homens fazem isso para que eles possam aprender a lidar com as mulheres de um modo diferente. Então, é necessário que esses homens fiquem numa comunidade, num grupo de homens, durante um tempo, um período, que pode ser de uma semana, que pode ser um período da lua cheia, e as mulheres fazem a mesma coisa, para ter uma compreensão existencial daquilo que eles podem doar para o outro. Sentir na pele. E a relação amorosa... E aí, isso é fundamental. E tem várias interdições, por exemplo, uma pessoa, quando está de mal consigo, está numa situação em que o espírito, a energia vital está desequilibrada, essa pessoa não pode nem chegar muito próximo do seu cônjuge. Ela deve fazer um ritual de purificação, porque se ela manter uma relação sexual com seu cônjuge, essa relação fica mais obscura, mais densa, no sentido ruim da palavra. Então, é necessário que os rituais sejam feitos para cada coisa. Agora, o casamento é uma experiência existencial, espiritual. Casamento, nessa tradição, não tem nada a ver com paixão. As pessoas não devem casar porque se apaixonam. O critério do apaixonar-se é um critério ruim e considerado pela Sombon Fusomé um dos piores para que as pessoas estabeleçam um laço de afetividade. Atração física, paixão, são critérios frágeis e fracos, porque eles estão baseados na superficialidade do ego, segundo o Bon Fusomé. E aí? Ela vai falar ali. Abre o microfone aqui, por favor. Não pode ser, tudo bem, bate uma bola. Eu vou passar, porque eles vão... Não. Tá ligado? Tá ligado? Professor, na União do Vegetal, que é uma filosofia da região norte, né? Os mestres, que são pessoas muito verdadeiramente humildes, andam com as sandálias da humildade, eles falam da paixão, sabe o quê? Eu achei tão lindo, nunca mais esqueci na minha vida. Paixão. Paixão. Pro chão. É assim que cabra fica quando se apaixona, né? Perde totalmente o enredo desse samba-amor. É isso aí. Não, obrigado. Mas alguém queria comentar... Ali, ó, queria...
Há controvérsias, eu não concordo muito com essa história de que a paixão derruba, depende de como a... Enfim, mas é outro papo, né? Ela pode derrubar, mas também pode jogar para cima, ela pode mover o mundo, o ser humano, mas enfim, eu quero falar de outra coisa. Não, a tua questão é boa. Oi? Tua questão é boa, porque no caso que ela entende que a paixão não é o critério para você começar um relacionamento. A paixão é um critério frágil. Como unidade de medida, que critério você usa para fazer alguma coisa? Então, você vai usar o critério, por exemplo, comprar um carro, uma roupa, ser barato, o carro ser econômico. É um critério possível. Ou ser bonito, ser de luxo. A paixão deve ser um critério para a vida conjugal. E tem um critério que é espiritual. Você deve fazer uma medição espiritual e descobrir se aquela pessoa tem aquilo que é necessário para o seu desenvolvimento. E pode ter paixão? Pode ser que tenha. Mas só a paixão não pode ser aquilo que leva você a procurar aquela pessoa para uma vida conjugal. E aí tem pessoas que não são compatíveis com as outras para o crescimento espiritual. Veja só, o que está como base, fundo da Solomon Fusomé, uma filosofia da Gara, é que eu tenho que ter um desenvolvimento espiritual. Mas nem todas as pessoas com quem você pode se relacionar podem propiciar que de você brote o melhor. Então, essa que é a questão. Então, assim, a paixão é um critério fugidio e frágil para isso. Então, tem outros critérios. Um critério é o jogo. E tem também o tipo de pessoa. Vou falar sobre isso. Tem pessoa que é fogo, tem elementos, tá? Na cultura da Gara são 5 elementos. Fogo, natureza, água, tem elementos. Conforme o seu elemento, o seu tipo de nascimento e o seu propósito, tem alguns tipos de pessoas viáveis para uma relação conjugal. Então, as relações não têm dado certo, ela entende no Ocidente, porque as pessoas não fazem uma cartografia espiritual. Que ela está propondo é um mapa espiritual. Aí mudaria, tem que ter esse mapa para saber como é que essa pessoa é. O jogo do Caurid dá esse mapa. Essa pessoa anda por que caminhos? Né, numa linguagem iorubá, por que encruzilhadas? O jogo de búzios, por exemplo, do iorubá. E aí eu vou saber por que caminho aquela pessoa anda, por que frequência ela anda. A partir disso, eu posso ou não saber se essa conjunção vai ser favorável às duas pessoas e para a sociedade. Tem conjunções que não vão ser favoráveis. As pessoas podem fazer loucuras porque estão apaixonadas. Então, porque só tem a paixão como critério. O espírito é secundário. O espírito não pode ser secundário, ele tem que ser principal. E aí eu tenho que entender que é um projeto também político, né? O amor também é um projeto político, né? A gente não escolhe uma pessoa para se relacionar só pela paixão. Também politicamente, eu entendo isso, eu penso dessa maneira. E aí ser espiritual é fundamental, porque ser espiritual significa que essa pessoa tem que eu preciso, o que eu tenho que ela precisa, e o que a gente vai construir, que tipo de serviço vamos prestar com o nosso legado, que pode ser com filhos, filhas ou não também. Porque os guardiões que ela trabalha, os guardiães, são pessoas do mesmo sexo, são casadas na sociedade da Gara, que não é uma sociedade homofóbica. E aí é diferente. Isso eu queria perguntar. Posso fazer minha pergunta? Pode, então. Eu já ouvi dizer na questão do Luiz Motti, na questão da Gara dos homens que se vestem de mulher. Mas, pelo que você passa, a impressão que eu tive é que não era no contexto homossexual. Mas aí eu queria saber como é que é a tolerância com essa sociedade, com as diferentes orientações sexuais. Então, vou botar aqui, vou na sua pergunta. Preparei bastante coisa. Uma aqui, ó. O povo da Gara, não tem expressões para gays, lésbicas. Eles têm guardião, guardiã. Uma pessoa, guardião ou guardiã, é alguém que nasce, segundo a sociedade da Gara, e assim que funciona lá, tá bom? Um homem que se veste de mulher é um homem que casa com outra mulher, tudo bem? Porque ele tem que aprender a circular no seu corpo energia feminina. Eu sou casado, então preciso me encontrar com outros homens, chorar com outros homens, para que a minha relação com a minha esposa seja melhor do que ela é. E ela precisa se encontrar com outras mulheres, para que ela faça um exercício espiritual, para compreender o que é a energia masculina. Mas os guardiões e guardiãs, na sociedade da Gara, têm um outro papel, que é um papel, para alguns, muito determinista. Que é o papel? Eles são considerados pessoas que têm uma relação com a espiritualidade de mais proximidade. Então, eles têm um papel de sacerdócio. Eles podem ter uma vida conjugal, mas têm um papel de orientação espiritual nessa sociedade. Como que funciona?
O Cauri, o jogo, ele aponta para onde você vai. A Sobon Fusomé, ela conheceu o esposo um dia antes do casamento. Eu não conheci o marido dela, estava morando em outra sociedade, em outro lugar. Jogou, vai casar com ele. Ela quer isso, vai casar com ele. O jogo disse que tem que casar com ele. Ela foi casar com ele. E os guardiões e guardiãs, que eles são orientados. Eles não podem fazer uma outra coisa a não ser o sacerdócio, que é cuidar da comunidade espiritualmente. Mas não tem, como está aqui o texto dela, com pessoas dotadas de um poder de fazer conexões com o espírito. São guardiões, são conselheiros espirituais, mas têm uma vida conjugal normal como qualquer outro casal heterossexual, em termos ocidentais. Que não tem esse termo, não tem essa palavra para isso. Tem um guardião que faz um papel espiritual. Como a Sobon Fusomé, jogaram para ela e ela tem um papel de professora. Então, tem um determinismo montado na sociedade com base no funcionamento comunitário. Ou seja, o que você faria melhor, o que você faz melhor. Então, o que o Mote estava se referindo tem um outro contexto. Os homens que se vestem de mulher são homens procurando um grau de energia feminina, porque sem esse grau de energia feminina, eles não conseguem se relacionar bem com as mulheres. E as mulheres, sem esse grau de energia masculina, não conseguem também se relacionar bem. Os casamentos ficam tensos, né? E como é uma sociedade que não procura ter divórcio, porque as pessoas resolvem um problema, tem um exercício lá que é feito, um ritual, que é o casal se senta de costas um para o outro. Um senta aqui, outro senta ali de costas, ela fala e ele fala. E tem anciões e guardiões ao redor ouvindo as queixas dela, queixas dele. E eles são lavados depois disso, né? E aí eles vão repensar por que as tensões naquele casal estão acontecendo e por que eles não conseguem se desenvolver espiritualmente. Ou seja, esse desenvolver espiritualmente significa estar de bem consigo, é a porta para que eu possa fazer mais pela comunidade. Os Dagara entendem, como algumas filosofias ocidentais, que a violência e o sofrimento são as condições de possibilidade da desagregação social. Ou assim, o mal-estar consigo é a condição básica, é aquilo que leva as pessoas aos atos de violência. As pessoas que estão de bem consigo não cometeriam atos de violência. Pelo contrário, são capazes de ser produtivas e contribuir para uma vida comunitária melhor. São capazes de ser honestas. O sofrimento está na conta da desonestidade, da violência. Tá legal? Isso é o princípio da Gara. Então, como é que eu faço? Eu tenho que ter uma relação amorosa que me leve para uma vida melhor. Então, os guardiões fazem esse papel, responsável pelo cuidado espiritual. Ele pode ou não se vestir de mulher, mas é diferente. Quem não faz ritual, ele tem essa liberdade. Como ela vai ter uma liberdade, uma mulher guardiã. Mas isso inclui só o costume e a vivência dele estar se vestindo como mulheres e convivendo com mulheres, sendo homem, ou isso inclui também a relação homoafetiva, a atitude, o falar, o andar? Então, uma coisa são homens casados com mulheres que fazem um exercício de cuidar, de fazer atividades que, em geral, eram destinadas para as mulheres. Isso é uma coisa. E as mulheres fazem a mesma coisa. Isso não significa que elas vão ter uma relação amorosa, não é isso. Você tem um casal, porque se eu botar outra energia espiritual no seu corpo, pode atrapalhar um casamento. Mas existia? Oi? Mas, independente disso, existia? Não, existe entre os guardiões. Entre os guardiões. O que a gente chama isso? É isso. Os guardiões. Mas tem que ser guardião para ter relação homoafetiva. Talvez... Não é uma coisa assim, só pode, se você não for guardião, se a relação é heterossexual. Nesses termos que a gente, termos ocidentais. Entendeu? O jogo vai dizer e você vai escolher. Se for guardião, tua relação é homoafetiva. Vai casar com outro homem. Professor? Não, o jogo já coloca, o jogo apresenta. E o jogo fala, você vai ser guardião. E o guardião, você vai casar com outro homem, vai ter uma relação homoafetiva. A mulher vai casar com outra companheira e vai ter um papel de cuidado espiritual. É o cuidado espiritual. Esse é o papel. Ele aqui. Então, em várias religiões, eu já li até nos esquimós também, que tem essa relação que guardião seria chamado xamã.
né, que tem uma proposta espiritual de cuidar da tribo ou do povo. No caso, o que não está muito claro é que se esse guardião ele pode ter uma relação física em termos de sexualidade com outro homem, né? Porque geralmente, como tem, vamos dizer assim, regras para que a tribo siga, não fica uma coisa assim meio fora da tribo, o que possa desagregar a tribo de alguma forma? Ou isso já vem desde os antepassados dos semideuses, essa relação? Então, vou falar especificamente dessa sociedade da Gara, a partir de um trabalho etnográfico, eu sou Monfusomé, e leituras que eu faço sobre cultura, sobre Burkina Faso. Essa minha pesquisa sobre Burkina Faso. Então, nessa sociedade, o que acontece? Acontece aqui, ó, posso ler com vocês. Guardiões estão na divisão entre os dois sexos. Garantem que haja paz e harmonia entre homens e mulheres, porque agem como é denominado espada da verdade, sem escolher um lado. Tem esse papel social, de trabalho, de cuidado. E tem uma vida conjugal normal. A vida conjugal, uma vida como outra qualquer. Percebe? Não tem uma exclusão social. Nessa comunidade não tem uma exclusão social. Não tem um trabalho, não tem o que a gente pode chamar em termos ocidentais de homofobia. Só que as pessoas são definidas desde cedo. Na verdade, antes do nascimento são definidas, tá? E o que se diz é que isso é para você estar de bem consigo, porque quando você não realiza, segundo a cultura da Gara, aquilo que é o seu dom verdadeiro, o seu propósito, você fica em desajuste consigo e a sua energia espiritual não é canalizada devidamente. Está tudo na conta de um fiador que é o grande espírito. E quando eu não faço isso, por exemplo, vou dar um exemplo aqui pessoal. Meu avô era contador de história, né? Meu avô, eu fiz pesquisas historiográficas, eu participo de uns encontros de estudos africanos internacionais e fiz também até um teste de DNA, 2 testes de DNA de um banco da National Geographic, o Genographic Project. Eu mapeei minha ancestralidade. E aí eu sou circuncisado, sou de uma família que os homens fazem circuncisão, né, todos os meninos são circuncidados, e muito povo bantófono faz circuncisão, né? Muito povo bantófono. Mas também os griots faziam circuncisão afro-ocidental. O griot tem que ser circuncidado. Mas griot não é só um contador de história. Mas meu avô me contava história. Eu tive uma formação com meu avô de 21 anos sobre contação de história. Uma formação informal em casa. E aí, depois, ser professor de filosofia foi um caminho quase natural, né? E eu escrevo para criança também, escrevo história para criança, conto história para criança. E talvez fazer isso foi melhor do que eu ter sido militar ou fazer uma outra coisa. Porque esse exercício me dá um certo conforto espiritual. Esse é o sentido. Então, assim, o jogo te apresenta aquilo que você deve fazer e como você deve viver e com quem você deve se relacionar, né? Então, assim, são questões pessoais para cada pessoa. Por exemplo, eu sou casado, agora de conhecer minha esposa, passei por um jogo, especificamente. E o jogo apontava que eu tinha que casar com ela. Eu nem sabia que era ela, né? Eu até conheci, mas não sabia quem é essa pessoa. Falou, tem tais características. Então, assim... Então, nesse jogo é uma análise cartográfica das possibilidades daquele espírito em conjunção com o outro. Você pode fazer qualquer escolha. Tem o ponto A e ponto B. Eles fazem certos caminhos pela vida, né? Só que os caminhos, as associações que fazem, as trocas energéticas que fazem, dão certas resultantes. O A, talvez com B, combine de uma forma diferente com C, que tem uma estrada diferente, outras encruzilhadas. O que o jogo apresenta é que a associação de A, talvez com C, ela promova mais capacidade de A e C se desenvolverem espiritualmente e contribuírem para a sociedade, para a comunidade. Não quer dizer que B seja ruim, mas B não combina com A, talvez tão perfeitamente. Talvez combine com Y. Sempre uma pessoa. Tem uma cartografia da espiritualidade da Gara que faz isso, como outras culturas religiosas. Tá? E aí isso é apresentado. E os anciões, aqui, ó, eles fazem isso.
tem esse papel. Então, que nas sociedades ocidentais, o movimento LGBT chama de gay, lésbicas, né, transexuais, transgêneros, nessa sociedade tem um papel de vida espiritual, um papel de ser guardião, de porta-voz daquilo que o grande Espírito diz e cuidar das pessoas. E tem um papel destacado e até, digamos aí, com uma boa reputação social. Com uma boa reputação social. Então, estou falando dessa sociedade específica, tá, gente? Os Dagaras, tá? Por favor, não estou generalizando no continente, estou pegando especificamente ali como as pessoas vivem. O amor tem um propósito espiritual e político, porque quando eu amo e me relaciono com quem é adequado para eu me relacionar, eu reverto isso para toda a sociedade. Não é só uma ação altruísta, porque se um casal briga e ele está de mal consigo, o seu poder espiritual de dar e realizar o seu propósito diminui. Isso é ruim para a sociedade. Um caçador em depressão não vai caçar. Arrebenta a sociedade, a comunidade. Arrebenta a comunidade. O olheiro que fazia isso não vai fazer, vai arrebentar a comunidade. Então, todo mundo cuida daquela pessoa, porque a pessoa ela vai reverter o seu propósito e as suas dádivas espirituais em prol dela e da comunidade. Mas todos os caçadores ficam uma semana no mês de caça ali, com problema no matrimônio. É ruim para toda a comunidade. Então, esse é um entendimento. Tem uma questão política, tá? Organizacional, o amor. Agora, Você queria falar? Boa tarde. Te fazer duas perguntas. Nessa sociedade que é determinista, que tem formas de determinar o futuro de uma pessoa, e é tudo que o Ocidente não gosta, né? A gente tem mega produções artísticas, estéticas que defendem nosso livre-arbítrio. Eu, particularmente, eu acho muito difícil defender o livre-arbítrio, do ponto de vista filosófico, né? Sim, mas tudo Até bem. que tem liberdade. Livre-arbítrio não acredito, não, mas... Tem liberdade. Sociedade capitalista, enfim. Nesse ambiente dessa comunidade que acredita nesse determinismo, como ela lida com os malfeitores? Quem são os malfeitores dessa sociedade? É lei. No Ocidente, a gente tem lei que rege as relações, né? Quem é o malfeitor? Ali o guardião talvez seja esse que faria o papel do juiz, não sei, o ancião faria o papel do juiz. Faz, o ancião. Isso, o ancião. Agora, faz quem papel. é o malfeitor? É quem não segue determinismo? E como é que essa sociedade lida com o suicídio? Boa, então, na sociedade... Alô, tá bem? Não estou conseguindo ouvir bem. Divórcio e suicídio, a Sobofusco até fala, a gente não tem esses números até o momento, esperamos não ter. O que acontece? Isso só ocorre quando as pessoas saem e vão morar muito comum nos Estados Unidos, morar em Paris, estudar fora. E aí elas voltam um pouco diferente, porque elas realmente voltam com mais dificuldade de pensar isso. Eu vou ser determinado por um jogo, ou assim, estou numa linhagem familiar que diz, você vai ser caçador, isso é terrível. Quem são os malfeitores? Tem um Michel Ocelot, ele é um francês que dirigiu o Príncipe e Princesas e dirigiu o Quiricu e a Feiticeira. Não sei se todos conhecem Quiricu e a Feiticeira, que a maior parte conhece. O Quiricu e a Feiticeira é uma narrativa da África Ocidental, que diz quem são os malfeitores. Né? Quem é o malfeitor? Vocês todas conhecem. Aí eu aproveito para fazer essa narração, muito curta. Né? Quiricu nasce, ele é um menino, numa aldeia, na África Ocidental, e ele pergunta, mãe, cadê meu pai? A mãe fala, meu filho, seu pai e todos os homens foram capturados por Carabá, a feiticeira. Ele, mãe, por quê? Porque Carabá é má. Aí ele pergunta para todos na aldeia por que Carabá é má. Ninguém sabe responder. Ok? Aí ele faz uma jornada incrível, uma jornada heróica. E nessa jornada ele vai até o sábio da montanha, que é o avô dele. E quando ele encontra o sábio da montanha dá a resposta. Carabá, a feiticeira, é má porque ela sofre. Ela tem um espinho na coluna que dá os poderes dela e a dor imensa que ela sente faz com que ela só se alivie
fazendo uma coisa má para o outro. Então, a ideia dessa narrativa da África Ocidental é a mesma ideia burkinense, da Gara, a mesma ideia dos Dogons, dos Olof e dos Bambara, são os povos africanos. Qual a ideia? Que as pessoas, quando estão de bem consigo, elas têm vontade de realizar o seu propósito. Então, como é que ele se pensa? Como é que eu regulo os malfeitores? Eu dou às pessoas oportunidades de elas fazerem aquilo para que o Espírito as preparou. Então, tem que falar, tem uma carta do mapa. Pessoal, o Espírito não preparou ninguém para sofrer, para apanhar, para nada disso. Preparou as pessoas para contribuir para a comunidade. E aí, mas fazendo o quê? E aí não tem nada melhor ou pior. Alguns são agricultores, outros caçadores. Eu estou falando de uma sociedade que tem baixíssimo nível de desigualdade. Por exemplo, ser ancião. O ancião é um trabalho danado, porque o ancião tem que ficar 24 horas, não é de 8 às 5. Né? Tem um problema, ele vai lá. Ó, casamento, fulano está brigando, tem que ir lá. Então, o pessoal não quer ser ancião. Eu tenho até aqui, ó. Não quer ser ancião. Fala, pô, ancião é complicado, é trabalhoso. Né? Ó, esse é o fundamento da comunidade. São 8 itens. Vou falar do tipo de pessoas para pensar essa questão do ancião. Então, se eu te respondi, o que é o malfeitor? Aí Carabá, a feiticeira, diz assim para o Quiricu: Quiricu, eu não quero casar com nenhum homem. Os homens só querem dominar as mulheres. Aí Quiricu fala: eu não vou fazer isso com você, Carabá. Você é linda, eu amo você. E fala para ela. E eles ficam juntos. Quiricu cresce. O beijo de Carabá faz o Quiricu crescer. É o contrário. A cultura ocidental, quem pagava o dote, em geral, mais comum, é a família da moça. A cultura africana, em geral, é a família do homem que paga o dote para a mulher, porque é matrifocal. A mulher tem uma preponderância. E é o beijo da Carabá que faz o Quiricu crescer como homem. Não é o beijo do príncipe que faz a Cinderela despertar. Tudo bem? Uma outra lógica. Porque a mulher tem o útero da vida. E aí eu tenho que ter um respeito a esse útero da vida. Total. Um cuidado. E aí, nesse cuidado, o Quiricu, ali na história, ele vai falar, ele tira o espinho da Carabá e cuida da Carabá, ela cuida dele.